Olá, seja bem-vindo à Guarda Renda. Estou aqui hoje com meu amigo Felipe Gianni, quiropraxista. E a gente vai falar sobre um tema bem interessante. Como é que é mesmo o tema aí que você falou, Felipe? Como desfrutar da sua saúde aproveitando os juros futuros. Juros futuros, saúde. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o quanto que é um investimento preventivo do corpo, é isso? Isso aí, quanto importante é, né, a gente investir na saúde para colher juros no futuro, porque Fabrício, tu entende bastante de finanças, né? E eu acho que uma das coisas que tu ensina pro pessoal é aumentar o capital para no futuro ter um descanso, poder desfrutar da vida sem precisar trabalhar tanto, ter uma renda passiva, né? O que eu noto bastante, sabe, Felipe, falando desse tema assim de saúde, né, e cuidados com o corpo, é que o pessoal acaba gastando muito a saúde para ganhar dinheiro. Entendeu? Daí e depois o dinheiro para cuidar da saúde no futuro. Acontece muito disso, né? E deixa eu te perguntar, dentro da área assim de quiropraxia, pelo que eu entendo, ela trabalha muito com a questão preventiva, né? Não é tanto assim, envolve sim uma questão de cuidados, assim, quando a pessoa está mal mesmo, mas também tem muito a ver com prevenção, né? Exatamente. E até assim, a gente vai falar sobre saúde, nem tanto sobre quiropraxia, mas claro que vários pontos aqui vêm da quiropraxia, da filosofia que a gente acredita no sentido mais holístico do corpo, né? Então, por exemplo, a gente estava conversando antes sobre quais são os três pontos, três estresses que afetam a nossa saúde, né? Então, já posso abrir pro pessoal? Pode, por favor. Beleza. Acho que estresse, né, cara? Quando a gente fala de estresse hoje em dia, todo mundo tá estressado. Quer dizer, a grande maioria das pessoas tá envolvida em algum tipo de estresse, né? E quando a gente fala ainda de finanças, parece que o estresse é maior quando a gente toca nesses assuntos, né? Mas continue. Não, exatamente. Quais são os três estresses, então? O estresse físico, químico e emocional. E no lado financeiro, emocional pega muito, né? Mas o estresse físico, sabe que saiu um estudo esses dias, eu estava olhando uma reportagem que o novo sentar é o fumar. A gente sabe que antigamente fumar era algo mais comum, né? O pessoal não achava que iria dar um problema no futuro, né? E hoje em dia o pessoal já tem mais consciência de que fumar vai dar problema, né? Então menos pessoas têm fumado, o pessoal tem cuidado mais. Mas o sentar é o novo fumar, porque hoje as pessoas passam 8 horas por dia sentadas, né? E essa falta de movimento no corpo afeta muito a nossa coluna. Imagina 8 horas por dia, 5 dias por semana, por quantos anos? 30 anos às vezes, né? Dependendo da profissão. Sabe que eu sofro desse mal aí, cara. Pode-se dizer que eu tenho uma vida assim, eu procuro fazer atividade física, mas depois que eu casei mudou muito a minha realidade, assim, física, por assim dizer, né? Que antes eu investia mais tempo, assim, com atividade, né? Agora eu tô mais sedentário, por assim dizer. O sedentarismo é um problema. Inclusive o Fabrício é um novo papai, né? Papai fresco, parabéns. Obrigado. E quantos meses tá o Benji? Tá com 5 meses vai fazer agora. 5 meses, é muito bom, né? O Luca tá com 1 e 4 agora, esse mês vai fazer. 1 ano e 4 já. Legal. E quando a gente tem bebês, a nossa vida muda muito, né? Muitas vezes a gente até chega em casa depois de um dia de trabalho cansados e não consegue nem aproveitar o filho, né? E isso falando aí na casa dos 30 anos, né? Agora imagina lá nos 40, nos 50, né? Como é que fica se a gente não pensar em cuidar da nossa saúde hoje, né? Muitas pessoas chegam lá no futuro, acham que eu não quero viver talvez até os 80, 90 anos porque eu vou estar inválido, não vou conseguir fazer muita coisa. Então a gente tem muitas vezes essa ideia de que a saúde ela vai ser um problema só lá na frente, né? E que o final é desse jeito mesmo, não tem muita solução. Mas sabe que lá no Japão, o Japão, que é um país que cuida muito da parte preventiva, eles têm uma região lá chamada Okinawa que as pessoas vivem mais de 100 anos, a expectativa de vida. E elas não chegam nessa idade inválidas, elas chegam ativas, porque elas têm cuidado com a alimentação, têm um estilo de vida saudável, praticam atividades físicas, não são sedentárias, e o melhor ainda é uma praia, uma região ali de Okinawa. Então, eu ouvi dizer que eles dormem bastante também. Tudo ajuda.
Não sei se eles dormem tanto assim, mas eu acho que eles dormem bem, né? Uma vez eu vi uma entrevista... Com o barulho do mar. Uma vez eu vi uma entrevista com uma senhora japonesa que perguntava pra ela qual era o segredo da longevidade dela, né? Ela falou, eu durmo bastante. Eu durmo bastante. Mas Descansa, né? isso é muito bom, né? Tem gente que não consegue nem dormir, né? Outro mito das pessoas, muitas vezes, de mais idade, é que é normal não dormir. Então, às vezes, as pessoas dormem 3 horas por noite e elas acham que é normal, porque elas já estão ficando mais velhas, e então é assim mesmo. E a gente tem vários mitos, né, na saúde. Você falou dessa questão de dormir. Sabe que outro dia eu estava conversando com o pessoal de São Paulo, sabe que em São Paulo a realidade é bem mais caótica do que é aqui onde a gente vive no Rio Grande do Sul, né? E até com os jovens, assim, não necessariamente a pessoa de mais idade dormindo pouco, né? Mas eu conversando com jovens, assim, de 30 e poucos anos, que se habituam a dormir poucas horas, assim, 4 horas por noite, sabe? Chegam já tarde da faculdade, né? E como tem um período de deslocamento muito grande até o trabalho no outro dia, acabam dormindo poucas horas, né? E eu acredito que o impacto disso para a saúde da pessoa é tremenda, né? Compromete muito o futuro dela, né? Totalmente, né? Porque o sono faz o quê? Ele renova a nossa mente, os neurotransmissores, melatonina, serotonina, são todos esses hormônios do bem-estar, do descanso, e que tem relação também com hormônios de estresse, como cortisol, com a tireoide, a relação com o hormônio do crescimento. Então, claro, pessoas a menos de 18 anos ainda estão em desenvolvimento físico, né? Crescimento. Então isso, nossa, afeta totalmente. Afeta, né? E sabe que, financeiramente falando, eu acredito que, não sei qual que é a sua percepção quanto a isso, mas acaba sendo muito mais barato para as pessoas prevenir do que remediar, né? É mais barato. Esse é o ponto que a gente queria chegar, inclusive, né? Que prevenir é mais barato, né, do que tratar uma doença. Eu mexo com coluna, eu sei quantas pessoas gastam numa cirurgia muitas vezes de coluna. E às vezes não fica bom, né? E não fica bom, exatamente. Em muitos casos, né? Tem uma média aí de 24% dos casos que as coisas ficam calmas. No geral, as pessoas não têm uma grande melhora. Mas assim, a gente sabe que é muito mais barato cuidar da coluna ou da saúde do que chegar nesses casos extremos, né? Então esse é o ponto que a gente queria chegar, justamente. Lá no Japão, a gente estava falando de Okinawa, as pessoas também elas são obrigadas a receber o médico da família a cada 6 meses, no máximo 1 ano, justamente porque o governo sabe que vai ser mais barato cuidar, fazer a prevenção do que esperar o problema chegar, né? No México, o governo do México, falando de quiropraxia, ele investiu na quiropraxia justamente também para que a população tenha acesso a esses cuidados e evite uma série de uso de medicações, cirurgias que a gente falou, né? Acaba sendo até um problema pro governo, né? Quanto mais onera muito, né? Onera muito a questão de medicações, né? Não só de dor, né? Mas se o corpo não está funcionando bem, a gente precisa tomar medicações para o estômago, fígado, questão da cabeça, a parte psiquiátrica também. Então tudo tem uma conexão, né? Se a gente entende a saúde de uma forma mais holística, a gente sabe que nada é separado no corpo. Não é bem como aquele carro que troca só uma pecinha e tá tudo certo. E no carro, inclusive, você fazer uma mecânica preventiva é mais barato do que ter que consertar uma peça que venha a quebrar, né? Fora a questão de evitar um acidente imprevisto, claro, né? Então o corpo ele é assim também. E outro mito que as pessoas têm é quando elas são novas, elas acham que elas não precisam fazer nada, sabe? Nossa, eu tenho 20 anos ou 25. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu me sinto um velho, mas tipo, não admitem que elas precisam fazer algo, elas acham que a saúde é uma coisa natural, mas na verdade a gente sabe que o nosso corpo ele funciona de uma forma natural, é possível se a gente comer comida orgânica, praticar atividades físicas, dormir bem, que nem o Fabrício falou, mas as coisas não vão se manter em ordem com pouca ação, né? E às vezes a gente não tem consciência do que a gente pode fazer justamente para cuidar da saúde, chegar lá nos 80, 90 ou nos 100 anos bem e não de uma forma inválida, né? Como muitas vezes as pessoas têm medo. Então se você quer chegar lá bem, quando é a melhor hora para cuidar da saúde? Quando é, Fabrício? Olha, o quanto antes, né? O quanto antes, hoje, claro, né? Hoje é o dia, né? Então essa é a ideia, exatamente. Outra questão também, a gente estava falando sobre a poupança, né?
a gente sabe que quanto mais a gente vai guardando, hoje em dia, tu que é o especialista em finanças, nem recomenda guardar dinheiro em poupança, né? Existem outras alternativas bem mais interessantes. Melhores, né? Fundos e tal. Mas assim, a gente sabe que se a gente for economizando e a nossa poupança for aumentando, né? Esse investimento, a gente vai colher uns juros no futuro, certo? E a gente vai poder desfrutar. Então imagina só, se eu tenho R$1.000 lá na conta e todo mês aquilo me rende R$10, eu posso talvez tomar um sorvete ou até 2, né? E saber que aquilo é fruto de uma economia, então eu não estou perdendo capital, né? Isso é muito bom, a gente fica feliz, né? Se eu tenho 10 mil e posso usar esses os R$100 lá que rende todo mês, eu posso fazer coisas ainda melhores, ou 100 mil, 1 milhão, enfim. Quanto mais a gente guarda, mais a gente pode desfrutar no futuro, né? E a saúde, ela é assim também, quanto mais a gente cuida, mais bem-estar a gente vai ter para cuidar, aproveitar o nosso filho. Quanto vale isso, né? Melhor a gente vai produzir. Então, às vezes a gente não tem uma dor, por exemplo. Mas eu não consigo ser produtivo. Quão melhor seria a minha vida se eu simplesmente fosse mais produtivo, né? 20% mais produtivo. Em 10 anos, quanto mais renderia, né? Eu poderia fazer, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente não deve gastar com saúde, mas saúde nunca é um gasto, é sempre um investimento, né? Sim. Então, você deve estar pensando, nossa, eu tenho que começar a fazer isso, aquilo. Não importa, você vai decidir, cada um vai decidir o que vai fazer, né, a partir desse vídeo. O importante é cada um analisar e pensar o que eu quero fazer, qual é o primeiro passo, né? Há 2 meses, só contando uma experiência, eu decidi que eu precisava fazer atividade física. E eu entrei no CrossFit, um esporte que eu nunca tinha feito antes, mas já estava observando há um tempo. E as aulas são insanas. Intensas. São intensas, são muito boas. Legal. É um sofrimento momentâneo, mas o resultado produz uma glória assim para uma semana. Então a minha vida mudou muito depois disso. Assim como eu vejo pessoas mudando de vida todos os dias quando elas começam lá aquilo com a gente, ou iniciando uma dieta, se for o que a pessoa quer fazer e se dedica a fazer, ela vai ter resultados, né? Sim. E tem impactos também do que os maus hábitos causam que acabam até paralisando as pessoas, né? Então, as consequências drásticas mesmo, né? A gente comentou até a questão da saúde mental das pessoas, né? Hoje em dia, a depressão tem sido o mal do século aí, né? Enquanto que essa saúde preventiva tem poder de impactar em todos os âmbitos da nossa vida, né? E fazer com que a gente seja mais produtivo no modo geral, né? Exatamente, porque isso tudo que o Fabrício falou tem a ver com a nossa mente, né? A depressão é um dos maus, mas questão psiquiátrica, né? As pessoas chegam às vezes nos 50 anos já com Parkinson, com Alzheimer, e acham que isso muitas vezes é um problema genético. Claro, tem um fator, sempre tem, mas os nossos hábitos determinam muito a nossa vida, né? Então muitas coisas que acontecem hoje são frutos de algo que eu plantei há 10 anos atrás, ou 20, né? Legal, legal. E essa é a ideia. Legal, Felipe, então, bacana pelas dicas aí. E se alguém quiser saber mais, quiser acessar o material de vocês, tem algum material online disponível? Sim, o nosso site da janequiropraxia.com.br tem lá várias dicas, pode entrar, coloca lá, quero dicas, faz o cadastro, tem várias dicas, vários vídeos. E tem também um curso Mapa da Coluna Saudável, que depois, se você se interessar muito no assunto, querer cuidar mais da coluna, entender mais sobre essa parte, tem material lá também bem legal. Então tá bom, então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo. Se não se inscreveu ainda na Guarda Renda, aproveita para clicar nesse botãozinho vermelho aqui do lado e depois ativa as notificações, tá bom? Pode ser que mais alguém queira saber um pouco mais a respeito de uma vida mais saudável e produtiva, então aproveita para compartilhar esse vídeo também com ela, tá bom? A gente vê então numa próxima dica. Valeu, Fabrício. Valeu. Até mais. Show.